Caríssimo Padre Helder, queridos irmãos e irmãs, sou o diácono Felipe. Estou atualmente na paróquia de São Bento, em Itapecerica, juntamente com o Padre João Luiz e com o Padre Anderson. Sou natural aqui de Divinópolis, do outro lado da cidade, ali no bairro Nações, da paróquia de Nossa Senhora das Dores. Vieram comigo meus pais e meu irmão. Levantem a mão aí para o povo ver vocês. Meu irmão Breno, meu pai Elcio e minha mãe Maria Antônia. E do lado da minha mãe está minha tia, que mora aqui na comunidade, aqui na paróquia de São Pedro, a Conceição. Meus irmãos, a liturgia que nós escutamos hoje, durante esta semana e a semana passada, nós estamos escutando como primeira leitura a leitura do livro do Gênesis, o primeiro livro da Escritura. E no sábado, quem tem o hábito de acompanhar a liturgia dia a dia, no sábado de manhã, a liturgia nos trazia 3 homens que visitou Abraão. E esses 3 homens vêm em nome de Deus para poder prometer a ele um filho, prometer a ele uma descendência. Mesmo ele sendo já idoso, com 100 anos, e a sua esposa com 90 e ainda estéril, Deus promete a eles uma descendência numerosa. E a leitura que nós escutamos hoje começou dizendo que estes homens se levantaram e foram para Sodoma. Foram para Sodoma com a intenção de destruir a cidade. A primeira leitura durante essa semana vai nos trazer o motivo deste desejo de destruição. O motivo será porque a cidade não observou o mandamento da hospitalidade, não acolheu bem o estrangeiro e por causa disso Deus irá querer destruir a cidade. Mas o texto que nós escutamos hoje, Abraão intercede a Deus para aquele povo e começa um diálogo com Deus. Se houvesse 50 justos, 45, 40, 30, 20, 10, o Senhor destruiria a cidade? Se houvesse estes justos nesta cidade? E vai nos dizer o texto que Deus não iria destruir se encontrasse estes justos nesta cidade. Abraão não ousou perguntar se houvesse apenas um justo. E quem vai ser este único justo que irá trazer a salvação para a humanidade? Vai ser o próprio Jesus, que vai tomar sobre si os pecados da humanidade e vai crucificar estes pecados no alto da cruz. O povo judeu, no início da sua experiência de fé, não ousava pensar uma possibilidade de apenas uma única pessoa justa poder ser capaz de salvar a humanidade, de salvar todas as pessoas. Nós vamos encontrar este justo no Antigo Testamento, lá no livro do profeta Isaías, quando o povo está exilado na Babilônia por causa da desobediência. Deus fez aliança com Abraão, prometendo descendência numerosa, prometendo terra, prometendo estar sempre com eles, mas se manterem a fidelidade a Deus, se guardar os seus mandamentos, se viver os mandamentos. Várias vezes durante a semana passada apareceu este pedido de Deus para aqueles que desejam estar na sua presença. Ele pede guardar os seus mandamentos. E guardar estes mandamentos é colocá-lo em prática.
Hoje também apareceu na leitura este guardar. De fato, eu escolhi para que ensine seus filhos e sua família a guardarem os caminhos do Senhor, praticando a justiça e o direito. Deus deseja que nós estejamos sempre na sua presença, no seu convívio. Mas para isso nos pede que guardemos os seus mandamentos, vivamos a sua palavra. E é justamente a partir disto que vai surgir o povo eleito, o povo de Deus. Mas este povo, por desobediência a Deus, será retirado da terra e irá para a Babilônia. E lá na Babilônia, então, vai surgir esta esperança de um sujeito que irá resgatar toda a humanidade. Nesta leitura também podemos pensar sobre a intercessão dos santos e sobre a intercessão também nossa que nós podemos fazer. Abraão intercedeu por aquela cidade que estava correndo o risco de ser exterminada. Se lá fossem encontrados justos, Deus iria preservá-la. Meus irmãos, nós também podemos viver esta intercessão dos santos, podemos rezar uns pelos outros, por aqueles que necessitam. E é isso também que nós esperamos, que nós acreditamos quando nós rezamos para São Pedro, Santo Antônio, São Paulo, todos os santos que nós temos devoção. Nós esperamos que eles possam vir ao nosso auxílio, vir em nosso socorro, pedindo a Deus por nós. E nós também podemos pedir a Deus por aqueles que nós amamos e também por aqueles que nós não amamos. Pois é isso que Jesus nos pede nos seus mandamentos, a prática e a vivência do amor. O Evangelho que nós escutamos, este pequeno trecho, nos apresenta Jesus chamando para o seguimento. Aqui pode até nos estranhar quando Jesus vai dizer àquele que pediu para enterrar o seu pai primeiro: segue-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. É a resposta que Jesus vai dar àquele sujeito. Não que Jesus desprezasse a família daquele que perdeu o pai, mas a exigência do seguimento pede a nós abandono, nos pede uma doação inteira, comprometida, de modo que não fiquemos presos com coisas que podem nos afastar de Jesus e nos afastar do seguimento. Não que aquela pessoa não pudesse sepultar o seu pai, mas que daí iriam surgindo outras desculpas para poder desviar do caminho. E até o primeiro que disse que seguiria Jesus para onde ele fosse, vai nos dizer Jesus que ele não tem lugar, não tem ninho, não tem repouso, pois o seu caminho, o seu lugar é estar dia a dia numa região diferente. Tanto que o Evangelho começou dizendo: Jesus mandou passar para outra margem do lago, ir para outra região para poder também evangelizar, para também poder falar de Deus. E é esta exigência também que Deus nos pede: irmos a outras terras, irmos a outras pessoas, ou anunciarmos o seu amor para outras pessoas que ainda não anunciamos. Às vezes até o nosso vizinho ou o nosso parente, mas Jesus pede este anúncio, anunciar com coragem. E hoje nós celebramos um mártir da igreja, se eu não me engano é Santo Irineu, não é? Um santo do primeiro século da igreja,
num tempo onde a igreja estava sendo perseguida duramente. Eu, quando celebro memórias de santos mártires, sempre me vem à cabeça: será que eu teria coragem de também dar a minha vida por causa de Jesus, se fosse preciso? Convido vocês também a pensarem nesse sentido. Será que vocês também teriam coragem de serem mortos, serem assassinados por causa de Jesus? Em nosso país não há perseguições, mas hoje há países no mundo que há perseguição aos cristãos. Será que nós seríamos cristãos nessa terra? Santo Irineu foi capaz, tanto que nós usamos o vermelho para indicar o seu sangue que foi derramado por amor a Jesus, por amor ao Senhor. São Pedro também teve esta coragem de derramar o seu sangue pelo Senhor. Se numa primeira hora ele não foi capaz de confessar Jesus, teve medo, fugiu, correu, depois de fazer a experiência da morte e ressurreição, ele teve a coragem de também testemunhar com o seu sangue Jesus. Se revestiu da coragem do Senhor. Que nós também, irmãos e irmãs, possamos nos revestir desta coragem que levou São Pedro, que levou também Santo Irineu e tantos outros mártires da igreja a doarem a sua vida completamente, até com o derramamento do seu sangue. E possamos ser uns para os outros grandes intercessores, para podermos todos nós sermos conduzidos para a eternidade, sermos conduzidos para o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.